Eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Os irmãos tomam o vosso assento. Quero agradecer a Deus, meu Salvador, por esta feliz oportunidade em que dá Deus a nossas vidas, podemos aqui estar. Agradeço a Deus pela companhia da minha esposa que está me acompanhando nesta noite, que sempre fazemos quando ela vai pregar, eu vou com ela e quando eu vou, ela vai comigo. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado já durante 40 anos de um feliz matrimônio. E é assim que nós vivemos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Evandro, também da senhora sua esposa, irmã Zenaide. Que Deus abençoe ao meu pastor, que não vou dizer como alguns costumam dizer, com pouca hipocrisias, e diz assim: eu não sou pregador, eu sou pregador. Eu falo que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus prepara o homem e leva para o céu. Então eu sou pregador, cada uma das senhoras é pregadora, cada um dos senhores é um pregador, cada um de vocês jovens são pregador. Pregue a palavra de Deus, amém? Porque tem algumas pessoas que a gente dá oportunidade ou convida, e a primeira coisa que ele fala: olha, não espere nada de mim porque eu não tenho. Então sente. Se não tem, sente. Eu posso não ter muita coisa, mas um pouquinho de azeite na botija ainda tem. E o grande eu sou que está aqui nesta noite, ele tem tudo para você e para mim nesta noite. Quando o pastor Evandro nos convidaram para aqui estar nesta noite, há uns 2 meses passados, e eu perguntei para ele qual o tema. Ele disse: eu não vou te dar tema, Monte Bolso. O senhor faça segundo Deus colocar no seu coração. Amém? Quantos vieram para ouvir Deus falar? Então eu estou feliz porque você veio para ouvir Deus falar nesta noite. E Ele está aqui para falar conosco. E o que Deus colocou no meu coração, irmão, durante esses 2 meses, eu venho lendo, relendo, consagrando a nossa vida, orando ao Senhor, buscando a Ele, está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 43, e o verso de número 2. E eu glorifiquei a Deus porque foi falado sobre esse assunto aqui por 2 vezes nesta noite. E eu agradeci a Deus porque Ele confirmou aquilo que eu pedi ainda nesta madrugada, orando ao Senhor nosso Deus. Capítulo 43 do profeta Ezequiel, verso de número 2, que diz assim: e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua. É isso que eu quero falar com os irmãos e as irmãs, principalmente aniversariante, nesses 28º Congresso das Irmãs do Ciclo de Oração desse setor. É o que Deus colocou no meu coração para vos falar nesta noite. E o que Deus colocou no meu coração é esse tema: temos que participar da glória do Senhor, custe o que custar, haja o que houver. Aconteça o que acontecer, você precisa participar da glória dele. E nesta noite, a glória dele já desceu aqui, porque eu já senti ele aqui neste lugar. Quero dizer aos irmãos e às irmãs, que nesta noite, o que nós dependemos exclusivamente é de vivermos sob a glória de Deus. E eu coloquei algumas coisas aqui nesta noite que eu quero vos falar, nesse tempo que foi me colocado à minha disposição e à disposição de Deus para me usar nesta noite. Quando nós penetramos sobre a glória de Deus, nós não temos tempo para pensar, pelo menos, em 7 coisas.
E temos tempo para pensar em 7 coisas. E eu quero, nesses minutos que me é franqueado nesta noite, falar aquilo que o Espírito de Deus colocou na minha vida nesta noite. Quando Deus, nesta noite, Ele quer encher alguém da sua glória, porque foi Ele mesmo que disse, foi Ele mesmo que pronunciou: papai, a glória que tu me deste, eu quero que tu dê a eles também. Então todos nós, senhores, somos participantes da glória de Deus nesta noite. Não é o fato do senhor, da senhora, da senhorita não vir até aqui o púlpito e cantar ou pregar. Não, é o fato de você estar aqui no átrio da casa de Deus. Deus quer te encher nesta noite. E o Senhor não te trouxe aqui por acaso. Ele te trouxe por um objetivo. E nesta noite, o objetivo dele é te usar nesta noite. O tema está bem específico ali na parede, em algumas faixas, que foi colocado certamente pelo pastor da igreja, ou alguém autorizado por ele. E ali está dizendo: deixa Deus te usar nesta noite. Deixa Deus te usar. Deixa, irmã, nesta noite Deus te usar. Não importa quem está ao seu lado. O que importa é quem está nesta noite dizendo para você: deixa eu te usar. Eu quero te usar, mas você tem que dar lugar. Não adianta, meu irmão, minha irmã, jovem nesta noite, você querer que Deus te use se você não dá lugar. Foi Ele mesmo quem disse: abre bem a tua boca e eu vou te encher. E eu quero dizer para você nesta noite, quando nós estamos penetrados sob a glória de Deus, nós não temos tempo para pensar nas decepções dos dias a dia. Quantas decepções nós passamos? Pastor Evandro, quantas decepções o senhor tem passado? Com alguém que o senhor tem até colocado à sua disposição, dizendo: eu acredito que você não vai falhar. E de repente, alguém falha, alguém nos decepciona. Nesses 38 anos que sirvo ao Senhor, no ministério que Deus me chamou muito cedo, com 6 meses, eu já estava dirigindo congregação ali no setor de Guaianazes. Ainda bem jovem, isso já faz alguns anos. Mas eu quero dizer para você que mesmo as decepções que têm alcançado a minha vida não têm abalado a glória que está dentro de mim. Aquilo que o Senhor plantou dentro de mim não é para comparar com a glória que Ele tem preparado para mim e para você. As decepções da vida não podem calar a sua boca. Não pode calar aquilo que você deseja, porque Deus vai cumprir na minha e na sua vida. Pastor Evandro é testemunha do que eu há 12 anos passado passei. Mas Deus, que é Deus, que tudo pode, que tudo tem, que tudo é, e que não nos decepciona, quando você acredita nele, crê nele, olha para ele, você não encontra nenhum obstáculo para a decepção. Pode vir as decepções, mas você passa por cima e do outro lado você glorifica ao nome do Senhor. Eu quero dizer para você, para a senhora, para o senhor, nesta noite, mesmo que você tenha passado por alguma decepção, não é para comparar com a glória que Ele tem preparado neste congresso das irmãs do ciclo de oração para você nesta noite.
A segunda coisa, que é quando nós estamos penetrados sobre a glória de Deus, nós não temos tempo para pensar nas tribulações, mesmo que elas venham. E quem é que não passa tribulação? Se alguém é capaz de levantar a mão que não tem tribulação, levante. Porque eu não tenho. A cada dia é uma, diferente da outra. É, não é, irmã? Às vezes é em casa, às vezes é com a família, às vezes é com o seu querido, às vezes é com a sua querida, às vezes é propriamente na igreja, porque a Bíblia diz que os nossos inimigos não estão lá fora, estão lá dentro. Mas você não tem tempo para pensar nisso. Sabe por quê? Porque a glória de Deus foi implantada sobre a tua e a minha vida. E nós passamos por cima da tribulação e cantamos um hino da vitória no outro lado. Havia uma grande tribulação na vida de Moisés, e todos nós conhecemos. E a grande tribulação era o soldado de Faraó atrás deles para feri-los a todo Israel. E se possível, não sobrar nem a vida de Moisés, seria ceifada pelo soldado de Faraó. E à frente havia o grande mar. E que tribulação! Mas Moisés sabia o caminho da glória que esperava ele. Ele sabia a quem recorrer. E ele foi. E os senhores e as senhoras que são leitores da Bíblia conhecem a história. E começou a indagar a Deus, e Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Aleluia. Não é a tribulação que vai fazer a senhora parar. Não é a tribulação que vai fazer a senhora, o senhor parar. A senhorita, o senhor, o companheiro. Não é a tribulação que vai fazer o senhor parar. Porque a glória dele é maior do que a tribulação. E ele está sobre o controle de todas as coisas. Moisés olha e vê o grande mar e o soldado. Mas Deus deu uma ordem. Diga ao povo que marche, 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 marche. Ei, minha irmã, essa tribulação que você está passando não é para comparar com a glória que Ele está preparando para você do outro lado. Essa tribulação vai passar e a glória de Deus vai permanecer sobre a sua e a minha vida nesta noite. Quando nós estamos penetrados sobre a glória de Deus, nós não temos tempo de passar ou tempo de ficar parado vendo as tribulações, as angústias, as aflições desta vida. Não, porque a glória de Deus está penetrada sobre a minha e a tua vida. Agora tem uma coisa, irmã. Na tribulação, tem momento em nossa vida, companheiros, pastor, que nós temos que calar. E eu aprendi isso numa grande tribulação na minha vida. Algo que me acusaram e eu não devia. E Deus sabia da minha inocência. Pastor Evandro, que é o vosso pastor, sabe da minha história. E eu falava. E uma certa madrugada, eu comecei a orar a Deus, era por volta de 00:30. Quando foi 5:45 da manhã. E eu perguntava, mas Deus? Até parecia que eu queria brigar com Deus. Por quê? Por que me aconteceu isso? O Senhor sabe que eu sou inocente. E eu queria questionar com Deus. A tribulação era muito grande, a aflição era muito grande. Só quem passa por ela é que sabe o que é ela. Quem nunca passou não sabe. É a mesma coisa aqueles filhinhos de papai. Desculpa
Se porventura tiver algum filho de papai aqui, filho de papai não dá valor ao que tem, mas quem ralou lá de baixo, dá valor ao que tem. Pastor Evandro falou nesta noite, peça algo para Deus, mas peça bem. Comece lá de baixo, e Deus vai te colocar lá em cima. Eu comecei com Fusquinha, 67, pastor. Hoje estou com a CRV, 0 quilômetro. É minha, Deus me deu. Mas eu comecei com Fusquinha. Isso se passaram mais de 30 anos, viu? Deus me deu. Sabe por quê? Porque Ele é. Porque Ele pode. É bem verdade, Senhor, que eu não fiquei de braço cruzado, não. E aí Deus, 15 para as 5 da manhã, me responde. Eu ouvi com esses ouvidos de carne e osso a voz do meu Senhor dentro do meu quarto me dizendo: não pergunte para quê, mas pergunte por quê. Quantas vezes a senhora fica questionando, mas Deus, por quê? Por que isso? Não pergunte por quê, pergunte para quê, porque tem um objetivo dele, ele tem algo muito mais maior do que você imagina. A glória dele não é para comparar com essa tribulação que você está passando, e do outro lado, alguém vai te contemplar, viu? Alguém vai te contemplar. Escute que eu vou falar. Me desculpe se tiver algum amigo do Evangelho aqui. Eu não trouxe mensagem papelada não, irmã. Eu trouxe mensagem que Deus colocou no meu coração e por isso eu vou falar nesta noite. Aqueles que quer te ver pelas costas, não pode morrer, pastor Evandro. Eles têm que ficar de pé para contemplar a vitória que Deus vai te dar. A vitória, a vitória, a vitória, a vitória, a vitória que Deus vai te dar. Não pare nesta tribulação, porque a glória de Deus que está penetrada sobre a tua vida é maior. Aleluia! Se você pode dar glória a Deus, se você pode dar aleluia a Deus, se você pode gemer, gema também. Não tem problema. Enquanto Ana podia falar, ela estava falando, mas daqui a pouquinho acabou a voz, ela começou a gemer. A Bíblia diz que ela só balbuciava com a sua boca, abria e fechava, abria e fechava. E teve o seu pastor dizendo que ela estava embriagada. Ela disse: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada não. A tua serva está constritada de alma e de espírito. Eu não sei a sua situação. O pastor Evandro também muito menos não sabe. Mas Deus sabe e te trouxe aqui nesta noite para dizer: a minha glória será maior do que essa tribulação que você está passando. Aleluia. Terceira coisa, que quando você está penetrado na glória de Deus, você não tem tempo de pensar nas ingratidão, pastor. Ingratidão mata. Ingratidão mata. Ingratidão mata, irmã. Ingratidão mata. E você não tem tempo para pensar nisso, porque a glória é maior. Quantas pessoas que você faz, não é que você queira que ele reembolse, e às vezes a pessoa não tem condição, mas pelo menos, muito obrigado, companheiro, Deus te abençoe. Eu lembro quando eu estava passando por isso aí, eu tive 3 amigos. 3 amigos. Mas tive. Que disseram para mim: eu não posso fazer muita coisa por você não, mas eu vou te ajudar em oração.
Ei, companheiro, olha para mim. Eu estou dizendo isso com experiência, viu? Eu sou novo, vou fazer 60 anos. Me sinto novo. Mas tem algumas experiências na minha vida. Nesses 37 anos e meio de ministério. Que sirvo ao Senhor, dirigindo a igreja. Quero dizer para os senhores, olhem para mim. Que a recompensa de Deus é maior. Pastor Evandro, a recompensa de Deus é maior, companheiro. As ingratidão vêm. Que até a gente gostaria, viu, Manzenade? Que alguém pelo menos olhasse para a gente e dissesse, muito obrigado. Não muita coisa não, irmão. Mas alguém lembrou. Mas às vezes, alguém vira, pastor, é as costas para o senhor. E quando você está naquela que Jacó estava, lá no vale, alguém nem olha nem para você. Se for possível, vocês vai passando na calçada do lado, ele pula para o outro, ela pula para outra calçada, para o outro lado, para não passar perto de você, pensando que até você está precisando de alguma coisa, vai pedir alguma coisa, e não é. Mas quando nós estamos penetrados na glória de Deus, nós não temos tempo de pensar, pastor Natanael, pastor Evandro, nas ingratidão desta vida. Esta vida é muito ingrata. Viu, senhoras? Senhores, jovens? Mas tem alguém que não é ingrato, que ele tudo vê, ele tudo olha, ele tudo contempla, e ele está dizendo para mim e para você, não se preocupe, a minha recompensa virá. Não é aqueles que fazem para se mostrar, que tem alguns assim. E eu conheço muito bem essa história. Não estou aqui contando história de Caruxina, não. Coisa da minha vida. Tá? Não é aquele... Não, porque se eu não fizer, ninguém faz. Deixe de ser tolo, deixe de ser tola. Se eu não tiver cuidado na minha vida, naquilo que ele me deu, ele salva lá um bêbado da lama, da calçada, tira da lama, tira da calçada, tira do vício e coloca no meu lugar. Não existe insubstituto da igreja. Só tem um, que é o dono da igreja. Esse é insubstituível. Mas eu e os senhores, brinca não. Brinca não, que a coisa é séria. A glória de Deus está penetrando sobre mim e a tua vida. Mas precisamos tomar cuidado para não perder ela. E tem muitos crentes perdendo ela. Deixa eu correr, irmãos. Olha, a terceira coisa, a quarta coisa, que você não tem tempo, irmã. Quando a glória de Deus está penetrada sobre a minha e a tua vida, é uma coisa que, por sermos carne, e por sermos carne somos frágeis, não temos tempo. Às vezes, se fosse perguntar para o pastor Evandro, pela sua saúde, o senhor estaria aqui nesse culto? Não. Nem vivo. Porque eu vi este homem, com todo respeito, ali na Beneficência Portuguesa, alguém já até substituindo ele. Mas escute, o plano de Deus é um, o querer do homem é outro. A Bíblia diz, irmã Zenaide, que o pensamento do homem, do coração é um, mas a resposta é da boca de Deus. E é por isso que o Senhor está aqui, porque Deus é a nossa resposta, e a sua glória está sobre nossas vidas. E quando estamos penetrados sobre a glória de Deus, não temos tempo em pensar em enfermidade. Sabe por quê, senhores? Porque às vezes o médico diz que não tem jeito. Hã?
Sim ou não? Às vezes os médicos dão um remedinho para enganar. Mas quando ele cura, cura. Quando ele faz, ele faz. Quando ele opera, ele opera. Está aqui minha esposa. Se ela pudesse dar o testemunho, ela falaria o que eu vou falar. Há quase um ano passado, ela vem se tratando de uma enfermidade chamada ferritina. É ferro no sangue. O máximo que pode conter no corpo físico de um ser humano é até 251. Ela estava com 2.243. Ela começou a fazer tipo de troca de sangue. Isso, a sangria. Tirava meio litro de sangue a cada 15 dias. Digo, a cada 20 dias. Depois passou a 15 dias. Doutor Reinaldo, que é o médico dela que trata desse assunto, me chamou no seu consultório e disse: Seu Francisco, a sua esposa está com um problema que pode afetar o coração, o pulmão, o rim, o baço, enfim. Eu disse para ele assim: Pastor Evandro, só falta fazer o caixão, né, doutor? Que não tinha mais jeito para ela. Para a medicina, ela estava detectada a morte, ou sentenciada à morte, como queira. Mas, quando a glória de Deus é penetrada sobre a vida de alguém, de um ser humano, mesmo que a medicina diga não, ele diz sim. E quando ele diz sim, não tem inferno que possa impedir a tua bênção. E nesta noite, não te preocupa com a tua enfermidade, porque ele é maior do que a tua enfermidade e pode te curar nesta noite. No dia 28 de setembro do ano passado, nós chegamos para que ela fizesse aquele procedimento. E eu sempre acompanhava ela ali na sala, é uma sala isolada. E eu ficava com ela o tempo todo. E naquele dia, eu não aguentava ver mais o sofrimento desta mulher. E eu disse para ela: fica aqui, eu já volto. Onde você vai? Vou ali. Entrei no banheiro do hospital, que para você orar não precisa ter lugar. Você não sabe como o João orou? Abri o banheiro, tranquei e dobrei o meu joelho. E disse: Deus, eu não aguento ver mais esta mulher nesta forma. Eu preciso dela. Senhor, o Senhor nos uniu já há 39 anos, porque fazia 39 anos que nós estávamos casados. Agora fez 40. E eu disse: Deus, que seja a última vez que eu esteja aqui nesse hospital para que ela faça essa sangria. E subi, fiquei uns 15 minutos dentro do banheiro e subi para ficar com ela. E ela disse: onde você foi? Falei: não, fui ali. Mas aonde você foi? Sabe que mulher é meio insistente, né, pastor Evandro? Aí eu falei: não, filha, fica tranquila, fica tranquila. Aí, terminou de fazer a sangria, eram duas enfermeiras, e uma das enfermeiras disse: eu quero dizer para a senhora que, lamentavelmente, quem sabe a senhora semana que vem terá que estar aqui novamente. E eu olhei para ela, pastor, e disse: para fazer isto, nunca mais.
Pode estar por outro motivo, mas para fazer isto, nunca mais. Mas, Zenaide, a gente precisa ter, desculpa te citar o nome da senhora, viu? A gente precisa ter autoridade, porque Deus nos deu autoridade. Pastor Evandro, Deus nos deu autoridade. E nós precisamos usar isto, porque a glória dele está dentro de nós. E ela fazia a sangria, depois, na outra semana, tinha que passar no médico. E o médico novamente dava mais algumas sessões para fazer aquela sangria. E o médico deu o exame, fomos fazer o exame. E quando chegou, o médico olhou para ela, olhou para o exame, olhou para ela e disse: "Eu não entendo. Estava 2.000 e pouco, está 221. Você pode dar um glória? Você pode glorificar o nome do Senhor?" E ela está aí. E cada vez que ela faz exame, a cada 6 meses, dá menos. Essa última vez deu 125. Porque Deus, quando faz, companheiro, Ele faz bem feito. Você não tem tempo hoje para pensar na tua enfermidade, mesmo que você esteja enfermo, mas a glória do Senhor é maior do que a tua enfermidade. Louvado seja o nome de Jesus. E ela está aí glorificando o nome do Senhor. Nós tivemos o congresso de 50 anos. Agora, das irmãs do Siga Ação, lá no nosso setor. Agora, dia 12 e 13 passado. Digo, dia 11, 12 e 13. E ela estava enferma. E na terça-feira, eu levei ela no hospital. O médico já queria interná-la. Dizendo: "Nós só tem que ficar internada, porque só tem que operar urgentemente." Era problema de rim. Pedra no rim. Aí ela disse: "Não, doutor, eu tenho uma festa lá na minha igreja e eu não posso faltar. Eu tenho que estar lá. E eu não posso me internar." Aí ele coçou a cabeça e disse assim: "Tá bom, faz o seguinte, mas domingo, 8 horas, só esteja internada. Esteja aqui dentro do hospital para ser internada. Tá certo?" Ele falou: "Não, doutor, 8 horas não, 8 horas não dá não. É 10 horas que eu vou estar aqui, tá bom?" Ei, o que Deus quer fazer com você nessa noite não é para comparar com aquilo que está preparado para mim e para você nesta noite. Você veio aqui, não foi por acaso não é simplesmente pelo 28º Congresso das Irmãs de Seguração do setor de Santana ou Tucuruvi, não. É porque Deus tem uma palavra para você, para o seu coração, e se Ele quiser nesta noite, Ele pode te curar, porque Ele ainda é médico. Para resumir, irmãos, ela fez a cirurgia. E aí o médico falou assim: você tem que ficar com catéter no mínimo 15 dias. Colocou, chegou em casa, saiu. Aleluia. Aí, apavorado, né? Liguei pro médico. Aí a secretária dele falou: "Traga ela aqui imediatamente no consultório", que não era no hospital, era em outro lugar. Aí levei ela para lá, para o consultório. Quando chegou lá, o doutor olhou, o doutor Rodrigo olhou e disse: fazer o quê, né? Já saiu, deixa fora. Tá aí, ó, glorificando o nome do Senhor. Mulher sempre faz arte, né? Fazendo algumas artezinhas, mas está aí glorificando a Deus. E a pedra saiu. Sabe por quê, irmã? Porque Deus é quem controla o seu ser. Deus é quem controla tudo. E eu quero dizer, Ele está no controle da tua vida. Não te preocupe. Esta enfermidade que você está aqui nesta noite não é para comparar com a glória de Deus. E também tem uma coisa que eu quero te dizer pelo Espírito de Deus: não é para te matar ou para você morrer, não. É para o nome dele ser glorificado nesta noite. Aleluia! Quem tem, irmãos, quem está penetrado sobre a glória de Deus, a sexta coisa, digo a quinta coisa, não tem tempo para pensar em fraqueza. Eu sei, eu não sei se tem aqui, pastor Evandro, mas eu sou pernambucano. Tem algum pernambucano aqui? Aleluia! Então estou na minha casa. Já está na minha casa, agora eu me sinto melhor. Quem conhece aquele
aquele franguinho chamado galinha de Angola. Aqui, né? Lá é Guiné. Tô fraco. Tem crente assim, pastor. Viu, pastor Natanel? Tem crente assim. O pastor fala assim, ô irmão, vamos, olha, domingo nós vamos fazer evangelismo. Ih, pastor, acho que vai chover. A chuva nem veio. Não está nem nevoando. Mas ele já viu a chuva. Ô irmão, vamos para o ciclo de oração? Ih, mano, tá frio. Nesse frio, irmã Zenaide vai ficar sozinha. Ei, e a glória? E a glória? E a glória? Tem alguns obreiros, aguenta aí, caba, que o pastor fala um pouquinho mais grosso. Eu não vou mais lá, não. Eu acho que eu vou embora desse setor. Vai para o outro que lá está pior. Vai! Vamos lá. Ei, irmãos, quantos fracos tem aqui? E quantos fortes estão aqui? E você não abriu a boca ainda para dar glória a Jesus ainda, dizendo que está forte? Não, se eu tivesse aí era diferente, pastor. Mas não é você, sou eu. E Deus mandou falar para você, abra a tua boca que Ele quer te encher. Mas de boca fechada, Ele não vai encher coisa nenhuma. E você não vai receber nada. É nada. A glória vai passar e você vai ficar chupando o dedo. Mas aquele que está com Ele, penetrado sobre Ele, a glória pacifica. Olha, irmãos, escute. Quando a glória de Deus está penetrada sobre a minha e a tua vida, jovem, olha aqui, nós não temos tempo, senhores obreiros, de pensar na frieza espiritual. Você sabia? Aguenta aí, eu não te conheço não. Tu me conhece lá do Belém, quem sabe já viu lá. Mas assim, pessoalmente não te conheço não, Deus é quem te conhece. Ah, eu só me alegro quando eu estou lá em cima. Ou então quando me dá oportunidade. Aí... Ei, te contenta que você está aonde você não podia estar. E eu não vou pedir licença para ninguém não, irmão. Deus colocou no meu coração, eu vou falar. Se alegra por estar onde você não podia estar. Ei, jovem, irmã, irmãos, senhoras, se alegre por poder estar onde você não podia estar. Por que, pastor, não podia estar? Quem podia estar aqui dentro é somente o sumo sacerdote e o sacerdote. Só que Deus quebrou. Deus abriu o muro de separação. Deus quebrou o véu de separação, derrubou de alto a baixo, e eu e você, eu e a senhora, eu e o senhor, hoje temos acesso livre ao trono da glória de Deus. Aleluia! Hoje eu posso glorificar. Há 38 anos eu era presidente de Umbanda aqui em Banda de Candomblé, mas Deus me tirou de lá e me fez instrumento para ser usado nas suas mãos. Deus quer usar você, mas dê lugar. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê?
porque a sua bondade, a sua benignidade dura de geração em geração. E Ele está aqui nesta noite, querendo encher alguém da sua glória nesta noite. Ele quer te encher, Ele quer te encher, Ele quer te encher, Ele quer te encher de esperança, Ele quer te encher nesta noite de alegria, Ele quer te encher de gozo nesta noite. Sabe por quê? Porque a glória dele está pairada sobre este lugar. Aleluia. Aleluia. Jesus batiza com o Espírito Santo nesta noite. Jesus renova nesta noite. A sua glória está pairada sobre este lugar nesta noite. Ele quer nos encher nesta noite da sua glória, do seu poder, da sua virtude. Ele quer te batizar nesta noite com o Espírito Santo e com fogo. A sétima coisa que nós não temos tempo de pensar quando nós estamos penetrados sobre a glória de Deus é sobre o desprezo. Desprezo, pastor, como tem. Às vezes, somos desprezados por aquele que nós esperava que não fosse nos desprezar. Mas quando nós estamos penetrados sobre a sua glória, não temos tempo de pensar no desprezo. Mas rapidamente, eu quero falar, rapidamente, irmão, as 7 coisas que nós temos tempo de pensar. Eu tinha outras coisas que ia falar, mas vou deixar para uma outra oportunidade. Mas eu quero só falar, irmãos, nas 7 coisas que nós podemos pensar quando estamos penetrados sobre a glória de Deus. Você só tem tempo para pensar na vitória que vai chegar. O meu tema, onde estou representando nosso presidente lá em Jardim Vila Formosa, no setor 32, desde janeiro é esta, pastor Evandro, é alcançar, mesmo não vendo a vitória, mas alcançando pela fé. Ei, ela vai chegar. Acredite. Porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu é fiel. Quem prometeu não é o homem. O homem falha, a mulher fala, mas Deus não falha. Deus cumpre com a sua palavra, porque Ele diz: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar, ela há de se cumprir na minha e na tua vida. A segunda coisa que nós podemos pensar, irmãos, é na enfermidade ser curada. Se eu fosse perguntar, mas não vou perguntar, quantos irmãos e irmãs tem enfermo aqui? Pelo menos uns 20 levantaria a mão. De enfermidades diferentes que têm atingido o seu corpo físico. Porque somos ser humano. E algumas coisas delas nos atingem por causa daquilo que fizemos lá atrás. Algumas besteiras que fizemos lá atrás. E hoje alcançamos alguma coisa e às vezes ficamos reclamando. Mas se você olhar para trás, é consequência do que você plantou lá atrás. Ou alguém plantou por você. O que é, pastor? A minha mãe morreu diabética. Nós somos 7 filhos, 6 filhos têm diabetes. Consequência daquilo que a minha mãe plantou lá atrás. Hoje veio a consequência. Inclusive nesses dias agora, eu tive que arrancar a unha do dedão, porque tive um pequeno acidente em casa e a unha quebrou dentro da carne. E eu tive que arrancar. A diabetes estava 416, a pressão 20/11. E aí? Mas você não tem tempo. Eu quero dizer para você nesta noite que Deus pode te curar, por mais difícil a enfermidade que seja.
Mesmo que os médicos já disseram para a senhora, não tem mais jeito, sempre tem um jeito para Jesus. Sempre tem um jeito, porque Lucas escreve no capítulo 1, verso 37, que Ele é o Deus do impossível. Quando não é possível para o homem, para Deus tudo é possível. Nesta noite, não te preocupe com Deus, porque Deus cuida deles. A terceira coisa, estou correndo, estou terminando, pastor. A terceira coisa que nós possamos pensar, irmão, é na fortaleza que você vai adquirir, porque Ele próprio é a tua fortaleza. Ah, pastor, eu estou tão fraquinho. Mas persegue, persista, insista, porque mesmo você fraquinha, não está negando o nome dEle. E você viu o que Ele disse para João escrever lá em Apocalipse? Porque não negasse o meu nome, mesmo fraquinha, mesmo fraquinho. Arabacaramba, xerabacai. Ele vai te fortalecer nesta noite. Alguém está olhando por você e vai fortalecer a tua vida nesta noite. Não importa que alguém diga que você não tem, que você não é, que você não pode, não vai chegar lá. E eu posso até concordar com esta pessoa que disse para você que você não tem. Porque muitas vezes não temos mesmo. Que você não é. Muitas vezes não somos nada. Que você não pode. Muitas vezes eu concordo com você que alguém te falou que você não pode. E você não pode mesmo. Mas abra a tua boca nesta noite, encha o teu peito de ar nesta noite e diga: eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sou, mas Ele é. Operando Ele, ninguém vai